dias de enfrentamento. Para o discípulo de Cristo, são dias de enfrentamento com a cultura, uma cultura que se afasta rapidamente da influência que havia recebido da fé cristã, da palavra de Deus. Vamos continuar pensando nesta manhã, nesta direção, que o Senhor nos fortaleça na batalha. Vamos usar 3 textos para a nossa direção. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, Salmo 139, versos 13 a 16, e também João 10, 10. 3 textos da palavra de Deus para a nossa orientação inicial nesta manhã. Vamos ouvir a palavra do Senhor e que ela encontre um coração aberto dentro de você e que o Senhor, na sua palavra, nos fortaleça igualmente todos nesta manhã. Ouçamos a palavra. Romanos 12, 1 a 2, o apóstolo Paulo diz: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Salmo 139 diz assim, a partir do verso 13 até o verso 16. O salmista canta: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Em João 10, 10, o Senhor Jesus Cristo apresenta nesse capítulo todo o seu discurso sobre o bom pastor. Ele é o bom pastor, aquele que veio para salvar as ovelhas, resgatar da morte. E então nesse capítulo, em João 10, no verso 10, ele vai dizer: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Isto é, o maligno. Ele vem somente para roubar, matar e destruir. E Jesus continua dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O inimigo é sobre morte, destruição. Jesus Cristo é sobre vida, resgatar a vida humana. Chegou aos nossos ouvidos mais uma vez a palavra do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em maio deste ano, o jornal Globo noticiou o seguinte, uma notícia que se repete tantas vezes. Em Porto Feliz, o motorista coletor de lixo encontrou um recém-nascido pendurado de cabeça para baixo. O motorista do caminhão que faz a coleta ficou em estado de choque. Os jornais sempre noticiam acontecimentos assim, como que numa posição de revolta, de espanto, e o motorista ficou em estado de choque, porque é algo que nos choca realmente. Ainda neste ano, em fevereiro, o jornal também Globo noticiou que em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, os policiais resgataram um recém-nascido abandonado em uma caçamba de lixo, na rua Itapinu, no centro do Rio. Então, mais uma
uma notícia semelhante e os jornais noticiando, porque é fato a ser noticiado, é coisa que assusta, impressiona. Ainda outra notícia, a CNN noticiou em junho de 24, em Porto Alegre, um bebê foi encontrado morto em uma lixeira. A criança tinha apenas um dia de vida. Aí está os jornais refletindo um sentimento coletivo de repugnância, espanto a esses fatos que sempre estão nos jornais. Vira e mexe aparece notícia semelhante a essa nos jornais, e sempre aparece porque há uma certa reação, uma criança jogada no lixo, recém-nascida, algumas até prematuras, que coisa tremenda. Mas em março de 24, o parlamento da França aprovou uma emenda no artigo 34 da Constituição francesa, decretando o aborto como um direito garantido da mulher. Primeira Constituição do mundo que faz isso. E já havia, em 22, na França, já havia sido aprovado o aborto até 14 semanas de gravidez. Agora, virou um princípio constitucional de que o direito ao aborto, a mulher tem esse direito garantido pela Constituição. Agora, recentemente no Brasil, houve um debate sobre a questão de avançar a permissão para o aborto em semanas mais avançadas, e a questão era permitir o aborto depois das 22 semanas de gestação. O Conselho Federal de Medicina vetou, não pode se fazer isto, mas o ministro Alexandre Moraes cancelou, neutralizou essa decisão do Conselho de Medicina. E então, legalmente, pode-se realizar o aborto depois de 22 semanas de gestação no Brasil, pelo que eu acompanho nos jornais, pelo menos é o entendimento. Sempre há uma forma de se apresentar para tentar suavizar, e então se fala em assistolia fetal depois das 22 semanas. Na verdade, é tirar a vida do bebê dentro da mãe e depois fazer o aborto. O Senado está discutindo a possibilidade, então, de uma lei para vetar esse aborto em semanas avançadas. Mas isso é o Brasil e estamos nessa situação atualmente. No Brasil, fala-se em cerca de 800 mil abortos por ano. A Comissão dos Direitos Humanos do Senado fala em 1 milhão, de entre 1 milhão a 1 milhão e 500 mil abortos por ano no Brasil. É muita gente. No mundo, fala-se entre 46 e 55 milhões de abortos por ano. Enfim, de um lado, a cultura que fica estarrecida com uma criança numa caçamba de lixo, é a mesma cultura que, de uma forma aparentemente sanitária, vê menos importância ou nenhuma importância isso acontecer, desde que seja o lixo de uma clínica. Aí não tem problema. O que é o aborto? Como é que se faz o aborto? Numa passagem rápida. Aliás, todo mundo que pensa sobre o assunto, e alguém que inclusive é favorável, precisa ver vídeos de aborto, ver o que acontece num aborto. Há um método chamado dilatação e extração. Traz-se os pés para fora da criança, fora da mãe, apenas os pés, a cabeça fica no canal. Um instrumento pontiagudo é introduzido na base do crânio e o cérebro é sugado, o cérebro da criança é sugado, e aí depois o bebê é retirado. Isto é, ele morreu dentro da mulher, ninguém matou ele fora. Outro sistema é a dilatação e curetagem. Um instrumento cortante perfura a placenta, corta o bebê em pedaços e então ele é sugado. Outra forma é a dilatação e evacuação. Um tipo de alicate cirúrgico, uma pinça cirúrgica introduzida no útero e prende o bebê, gira ele lá dentro até desmembrá-lo e levá-lo à morte, e depois ele é retirado.
ao método salino. Uma solução alta de concentração de sal é introduzida na placenta, levando o bebê a engoli-la e também a adentrar o seu pulmão. Depois de 1 hora, mais ou menos, acontece a morte do bebê e ele, então, é abortado, em geral, em 1 ou 2 dias. A tal da sistolia fetal é um termo médico, mas que quando se discute aí então agora, que depois de 22 semanas pode se fazer, e é o método recomendado para bebês já bem formados, como 22 semanas e até mais, é o método recomendado. O que é isto? Uma droga é injetada no bebê, especialmente no coração, e então ele morre, depois de morto ele é retirado. O mesmo jornal Globo que eu li aqui noticia de forma estarrecida um bebê na caçamba de lixo, é aquele que noticia a permissão da sistolia fetal depois de 22 semanas, com entusiasmo, jornal progressista, direitos da mulher avançados. E aí quando o jornal discorre a notícia da sistolia fetal, liberada pelo ministro Alexandre Moraes, o jornal faz a seguinte colocação: não é verdade que é feito isto aos 9 meses de gravidez. Nunca é feito assim. Existe um e outro caso de 7 meses. Como se isso melhorasse alguma coisa. E se faz com 7 meses. E a lei permite, por que não vai fazer com 9 meses? Tudo avança. Porque antes se discutiu o aborto para até ali um tempo, poucas semanas. Ora, sempre assim, o mal nunca se sacia, nem na minha vida, nem na sociedade, nem na cultura. Ele conquista um passo, ele quer o segundo, ele quer o terceiro, e vai avançando, avançando. Por isso, o falecido Papa João Paulo II, aliás, o Papa João Paulo II, sim, ele fez a colocação, a definição bem precisa. Nós estamos vivendo na cultura da morte. Nós estamos vivendo na cultura da morte. Não só o aborto, mas avança a questão da eutanásia e outras coisas mais. A vida humana vai sendo menos e menos valorizada, redefinida, e a conveniência daqueles mais fortes começa a se impor nos mais fracos. Enfim, há toda uma perda da vida humana. A vida humana, então, precisa ser resgatada. Nós temos que pensar nos nossos dias quando nós temos que resgatar a vida humana, e pensando nesta manhã particularmente nessa questão daquele que não nasceu ainda. É preciso defenda o resgate da vida humana. A vida cristã é sobre vida e não sobre morte. A vida cristã jamais promove a cultura da morte, mas sempre a cultura da vida. Deus criou o ser humano. Ele é o Senhor da vida e da morte, e não nós. Nós somos chamados para sermos da cultura da vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ele não vem para nenhuma experiência de morte e destruição, mas para resgatar a criação do ser humano em todas as suas dimensões. Quando nós pensamos neste assunto, resgatar a vida humana e a questão do aborto em particular, a primeira questão que nós precisamos enfrentar poderíamos chamar a definição do ser humano. O que é um ser humano, o que não é um ser humano. Do ponto de vista médico, não é? As definições dos períodos de gestação, mas isso são apenas termos técnicos que não devem de forma nenhuma ser entendidos como segmentação do ser humano. Fala-se em zigoto, fala-se em blastocisto, depois a segunda fase, depois a outra fase, o embrião, depois o feto, depois assim o bebê, etc. Isto quer dizer que então nesta fase não é ser humano, depois é ser humano, ou nessa fase não é ser humano, depois é na outra só que é ser humano? Certamente que não. A verdade é que o ser humano ele é um constante desenvolvimento. Primeiro somos bebê. Depois somos chamados de criança, infância, depois de adolescentes, depois de jovem, depois somos chamados de adultos, depois somos chamados de idosos. E há diferenciação para essas fases. Seria o caso de um bebê ser menos ser humano, ou não ser ser humano, porque ele não é um idoso ainda? Certamente que não. Há uma continuidade que não se pode segmentar.
qualquer classificação que se usa, particularmente do ponto de vista da medicina e também de outras tratativas, são apenas metodologias para se lidar com o mesmo ser humano continuado. Há necessidades particulares de cada idade, particularmente na medicina, mas é um ser humano só. Não importa a fase de desenvolvimento em que se está. Qual a definição do ser humano? Seria aquele ser que está no útero da mãe, uma vida em potencial, mas não ainda uma vida? Argumentos de alguns, pensamentos de alguns, não é ainda uma vida, é uma vida em potencial. A ciência define vida de que forma? Aliás, esse é um dos grandes desafios, definir vida. Material orgânico diferente do inorgânico. Ciência diz que a vida é a capacidade de crescer, metabolizar, responder a estímulos, adaptar-se e reproduzir. Tudo isso está presente no primeiro instante da concepção do ser humano. Vida em potencial é conversa estranha, não é científica. Quando lá, então, é gerado nos seus primórdios, primeiros momentos daquele ser humano, 46 cromossomas estão presentes ali, 46 cromossomos singulares. O sexo se manifesta em 5 dias, batidas cardíacas em 24 dias, ondas cerebrais em 43 dias. A verdade é o seguinte, não há vida em potencial. Ou se está vivo e é vida, ou se está morto ou não é vida. Não há este meio do caminho. No Texas, estado da minha esposa, lá nos Estados Unidos, se caça muito. Há temporada de caça, especialmente a caça da gazela, o veado. E então se tem a licença e se tem os lugares onde se caça, e até uma forma de controle da população do animal, preservando e ao mesmo tempo não deixando expandir demais, e há toda uma regulamentação. Mas então muitas vezes eu escuto lá a conversa dos caçadores, é muito comum as pessoas caçarem. E lembro de um falando, olha, é um jogo de paciência caçar a tal da gazela. Ela é muito esperta, ela tem um faro muito apurado, é preciso ficar ali amoitado por horas, esperando que uma chegue perto e tal. Então, dizendo, olha, eu vi a gazela, eu ia dar um tiro, ela estava atrás dos arbustos, mas por um instante eu olhei e fiquei em dúvida se era uma gazela ou era uma pessoa. O que você fez? Bom, não dei o tiro, claro, não dei o tiro. Se nós temos questões sobre o aborto, enquanto nós não resolvermos quem é o ser humano, não devemos fazer nada. Essa é a regra do bom senso. Essa é a regra do bom senso. A verdade é que a conversa de vida em potencial não subsiste. Não há tal coisa como vida em potencial. Quais são os argumentos que se usam pró-aborto? Primeiro, abordam o status do bebê. Um dos argumentos é o tamanho. Como se tamanho definisse o ser humano. Quem é alto é mais ser humano. Quem é baixinho é menos ser humano. É o critério de tamanho agora. Um bebê nasceu, mas pouca coisa. Não é realmente o ser humano. Quando ele ficar em 1,70 m, aí sim é um senhor ser humano. Tamanho. Dor. No aborto, nós usamos métodos que não causam dor, por exemplo. Como se o ser humano não sentir dor, pode se matá-lo. Se ele estiver dormindo, pode dar uma marretada na cabeça dele, não tem problema. Em qualquer momento, você não fez nenhum mal. Porque ele não sentiu dor. Você foi preciso e ele estava dormindo. Ou talvez debaixo de uma anestesia fortíssima. Aí podemos matar, porque não há dor. Geografia. Está no útero, não está fora do útero. Como se geografia pudesse definir o valor do ser humano agora. Dependência. Ele é dependente da mãe. Você conhece algum bebê que não é dependente da mãe? Que você pode dizer, olha, fica
entregue a si mesmo? Quanto tempo os filhos não ficam dependentes de nós, fisicamente, emocionalmente, para não falar da área material? Argumentos pró-aborto. Também se fala muito sobre a mulher e seu corpo. A mulher é dado o privilégio de gerar vida. Um grande privilégio. Os homens não têm esse privilégio. Mas também um desafio e um dever para com o privilégio. Todo o privilégio que nós temos na vida sempre envolve deveres. E quanto maior o privilégio, maior são os deveres que são acarretados a nós. À mulher é dado esse privilégio e o dever. Esse é um fato e que precisa ser assumido. E não adianta ficar com desconversa daqui para lá. A vida nos apresenta a nós muitas vezes privilégios e deveres. Os homens também têm alguns. E aí, pensando sobre a mulher e seu corpo, fala-se muito no corpo da mulher, e esta é conversa incompleta. São dois corpos que estão envolvidos. São dois corpos. Qualquer discussão não pode perder isso de vista. Ao falar do corpo da mulher, não pode se deixar falar do corpo do bebê. A criança está usando o corpo da mãe. Não pode impor-se isso à mulher. A vida do outro sempre é nos imposta. Se você se deparar com uma pessoa acidentada e correndo risco de morte, e você disser, olha, seu corpo não é o meu, tchau, você responde diante da lei. Negou o socorro. Como você vai impor a vida do outro sobre a minha? Isso é feito na vida, sempre. É princípio moral básico. Ah, você está com moralidade imposta. A sua moralidade fica com você, não imponha sobre mim. O que são as leis, se não, na sua maior parte, impor moralidade sobre nós? A lei, por exemplo, não me permite assassinar. Como que vem pessoal impondo esse princípio sobre mim? Eu não concordo com ele. Estou citando um caso aqui gritante, mas poderíamos falar de tantos outros. Quantas moralidades são impostas a nós pela lei. Fala-se também muito sobre a saúde da mulher. E aí se refere muito ao aborto clandestino. Se não há aborto legal, a mulher vai para o aborto clandestino. É preciso, então, se legalizar o aborto por causa da saúde da mulher. É hora de tratarmos todo mundo como gente grande. Se eu faço algo que eu sei que é arriscado para a minha saúde, como um adulto consciente, agora eu vou ser desculpado por causa disto? Somos todos gente grande. Se faz o aborto ilegal, faz porque quer fazer o aborto ilegal e quer correr os riscos. No governo Dilma, juntamente com a ONU, anunciou-se que 200 mil mortes por ano acontecem de mulheres em aborto ilegal. 200 mil por ano no Brasil. 200 mil mulheres morrem por causa do aborto ilegal. Aí a pesquisa precisa corrigir o assunto, mas aí a mídia não noticiou. Nos últimos anos, 150 mortes aconteceram por abortos espontâneos. Não induzidos, espontâneos, que acontecem. Muitas gestações terminam em aborto. Aí então abortos por quais razões? Rupturas, as gestações tubárias, as molas idatiformes, os produtos anormais de concepção
e outros abortos não esclarecidos. Na verdade, somente 10 a 15 aborto ilegal matou mulher. Mas as estatísticas que viajaram e impressionaram e foram para os jornais, 200 mil mortes de mulheres por ano. Certamente é lamentável o quadro de aborto ilegal, os seus riscos, mas a maior parte, inclusive, é feito em clínicas, não é feito necessariamente no fundo do quintal, usando um garfo e uma faca. O problema é bem mais complexo. Nós temos as situações em que se dizem pedir o aborto. Quais situações? Realmente há situações de complexidade, de grande desafio para a mulher. Nós não podemos ignorar isso. E deve ser tratado com muito cuidado, com muito critério. Primeiro se levanta a questão quando há risco de morte para a mulher. Mas vamos colocar nas devidas proporções. Quando se fala em 1 milhão de abortos no Brasil, não é 1 milhão de mulheres correndo o risco de morrer. Não são 500 mil mulheres, nem mesmo 500 mil, correndo o risco de morrer. Não são nem 100 mil mulheres correndo o risco de morrer. Esses casos são os poucos, e aí surge todo um dilema ético. Se realmente chegasse a esse ponto, quando então ou é um ou é o outro, realmente nós daremos a preferência pela mulher. No princípio dos absolutos hierárquicos, a mulher, então, existindo primeiro, é a primeira a ser resgatada. Mas a conversa não é simples. Em geral, as mães têm uma grande luta e não dirão com facilidades: eu primeiro descarta ele, descarta o bebê. A coisa é complexa. Temos o caso dos anencéfalos. Ele argumenta-se a necessidade do aborto, mas não é necessariamente o caso. Pode-se deixar a vida correr o seu processo natural, e se não sobrevive alguns dias, então isto vai acontecer realmente. E o problema do estupro? 1 milhão e meio de mulheres abortando no Brasil por ano, por causa do estupro. Eu tenho estatística americana, não consegui do Brasil. Nos Estados Unidos, e todos os abortos que acontecem lá, e também o número é tremendo. Apenas 1% é relacionado a algum tipo de estupro. 1%. No Brasil, acredito que não deve ser diferente. Então, a bandeira do estupro é levantada, por quê? Porque se quer, na verdade, aborto como controle de natalidade. Eu quero viver a minha vida sexual como eu quero, e quando então há uma gravidez, eu ter o direito de me desenrolar das consequências da minha vida libertina. É o aborto por conveniência e por demanda. Essa é a grande questão realmente. Então, quando se levanta a saúde da mulher, quando se levanta a questão do estupro, na verdade o que se quer é defender o aborto como controle de natalidade e de se poder descartar a gravidez através do aborto. Qual é a solução? Qual é o problema? O ser humano é físico e é espiritual. As duas coisas num ser só, de forma concomitante, juntos, inseparáveis, físico e espiritual. Como é que isto, então, equaciona o problema do aborto e da gravidez? Pegando o caso que talvez é o mais extremado, a questão de um estupro. Realmente, situação lamentável, acontecimento terrível. E realmente quem vive aquilo pode aquilatar com precisão o que é passar por uma experiência dessa. Bem, mas há uma solução. Aborta. Então está lá o bebê com 1 mês, 2 meses, aborta, estuprou. Porém,
porém, resolve isto, acaba o problema. Imagina o seguinte: a pessoa precisa ter uma perna amputada por causa de um problema de enfermidade. Ela amputou a perna. Dali para frente a vida dela está toda resolvida, aquele problema sumiu, nunca mais há nenhum questionamento, nenhuma consideração sobre falta uma perna. Trazendo para algo ainda muito mais profundo, que é a questão de duas vidas. A vida da mãe, a vida do bebê. Bebê é fruto de estupro. Primeira questão, é verdade que aquela criança é fruto de estupro. Segunda, o estuprador é o pai da criança. Mas terceiro, a mãe daquela criança é quem está gestando. Aquela criança também é parte do ser da mãe. Bem, vamos ao aborto, resolver esse problema. Tirou-se, é um corpo físico, dentro de um outro corpo físico, eliminamos então um físico, sobra o outro corpo físico. E o espiritual? Como é que fica? Nós somos seres espirituais. O fato de que existiu um ser humano no útero da mãe jamais poderá ser eliminado na dimensão espiritual. Isto estará com a mãe a vida toda e com todos os envolvidos à sua volta. Essa criança vai fazer aniversário na cabeça da mãe. Essa criança vai ser lembrada. A projeção do que ela talvez poderia vir a ser vai acontecer. Somos espirituais. O bisturi não elimina a dimensão espiritual. Um outro ser humano existiu, foi descartado. Qual é a solução? Não seria uma solução melhor essa criança vir a ser entregue para adoção? A experiência é difícil. A gestação, se a mãe não quer, realmente foi estuprada. Muito difícil, é desafiadora. Por ali alguns meses. Mas depois uma solução de resgate da vida encaminhada, onde essa vida não é ceifada. E se a mãe entende que emocionalmente ela não tem condições de criar essa criança, outra família, e há uma fila de famílias querendo adotar. Há uma fila, precisamos até melhorar a burocratização da adoção. E famílias que querem, inclusive, recém-nascidos, é a procura maior. E esta mãe saber que essa criança que ela gerou está sendo cuidada, não foi destruída, não foi ceifada. Se há 9 meses de dificuldade, desafio, ou 8 meses, há depois todo um resto de vida de problema resolvido. A vida foi encaminhada e não foi ceifada. Vida esta de um resultado lamentável na minha vida, mas vida esta que também é parte da minha vida. E quando eu lembrar dela, sempre lembrarei de forma positiva. Somos seres espirituais. Foi para a clínica, abortou, problema resolvido. O que a imprensa não fala é do drama pós-aborto. Mulheres sonham, mulheres entram em crise internamente, precisam partir para aconselhamento por causa do aborto. Problemas não resolvidos, que se não se manifesta de forma frontal, ficam sublimados e se manifestam em outras áreas da vida. Tal é o drama. Porque somos espirituais. Sabemos que nós somos um ser criado à imagem e semelhança de Deus, temos toda uma consciência espiritual, que as outras coisas no mundo não têm. E nós temos então essa consciência em relação ao outro ser que estava sendo gerado. O problema é muito complexo, a solução é fácil? Não. Quando o mal chega e faz algo terrível como estupro, é difícil. Mas qual é a solução melhor?
não é o resgate da vida, no lugar de ceifar-se uma vida. O cristianismo, a fé cristã, é sobre o resgate da vida, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. A consideração pelo idoso é algo que é um produto da vida cristã, da fé cristã no mundo. Nós não imaginamos estas coisas, mas antes do mundo conhecer a fé cristã, o mundo era muito escuro, era terrível. Os valores cristãos modificaram tudo. O norueguês Dr. O.M. Bake escreveu um livro, 340 páginas, inclusive um livro de tamanho, folhas tamanho duplo, 340 páginas, e o título é Quando Crianças se Tornaram Gente. Ele faz todo um levantamento como a fé cristã alterou a visão do Império Romano sobre crianças, onde então o aborto era permitido, mas também o descartar de crianças já com 1, 2 anos, ou mais até. E os cristãos ficaram conhecidos, inclusive, como aqueles que saíam, às vezes, pelas estradas, encontrando crianças abandonadas e resgatando essas crianças. Quando as crianças se tornaram gente? A partir da fé cristã. O Dr. Alvin Schmidt, professor de sociologia lá no estado de Illinois, Estados Unidos, escreveu um livro também longo, 410 páginas, e o título é Debaixo de Influência. Debaixo da influência. E ele está falando da influência do cristianismo no mundo, particularmente na cultura grego-romana, e aí ele aborda cada capítulo o que é que foi mudado no mundo por causa da fé cristã. Muitas coisas mudaram. O surgimento dos hospitais é um fenômeno a partir do cristianismo. O cessar dos jogos lá, onde então feras lutavam com seres humanos, os gladiadores, isso cessou por influência do cristianismo. Resgate da vida. A fé cristã é sobre vida. Há um documento histórico da fé cristã chamado Didaquê. Didaquê é uma palavra grega que quer dizer ensino. E é datado de 90 depois de Cristo, ainda do primeiro século, tempo quando ainda estava sendo escrito o livro da Bíblia. Não está na Bíblia esse documento, mas foi descoberto em 1873. E os entendidos, eruditos e linguistas, então, têm a forma de datar, e sabe-se que é ali do fim, da segunda metade do primeiro século cristão. E é um documento da igreja cristã, orientação sobre a vida do crente e da igreja. E então, uma série de orientações ali, de práticas, mas no ponto 2 diz o seguinte: não matarás, não cometerás adultério. Tudo coisas que eram práticas comuns na cultura que eles estavam presentes como igreja fé cristã, irrompendo ali dentro. E mais, diz a Didaquê, não te entregarás à pederastia. Também comum na cultura grego-romana. Não fornicarás, não furtarás, não exercerás magia nem bruxaria. Não matarás criança por aborto. Primeiro século. Manifestação cristã. Não matarás criança por aborto. Nem criança já nascida. A cultura fazia isto. E ela vai avançando. Eu disse que o mal é insaciável. Nós estamos retornando à cultura sem influência cristã. Não matarás criança por aborto, nem criança já nascida. Eu vim para que tenham vida, disse Jesus Cristo. A fé cristã é sobre a vida, o resgate da vida sempre. Às vezes difícil, às vezes pesando sobre alguns de nós um peso maior, não somente em questão de aborto e gestação, mas em muitas outras áreas, responsabilidade com a família, com os filhos, com a esposa e com o marido. Mas sempre, sempre visamos o resgate da vida. A vida humana criada por Deus é algo a ser resgatado, sempre valorizado com todo preço que pudermos, porque é uma criatura criada à imagem e semelhança de Deus. A vida humana é santa, é digna, não deve ser tocada. A medicina, na sua história, desde o juramento lá da Grécia Antiga, Hipócrates já falava que a função do médico é a preservação da vida. Infelizmente, caminhamos para dias
escuros, difíceis. Vamos meditar um pouco mais na palavra de Deus, então, nesta manhã. Salmo 139, mais uma vez. Salmo 139, Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam, escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Salmo 71, verso 6 diz: Desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe. Eu sempre te louvarei. Jeremias 1,5, profeta falando sobre ele mesmo, profeta Jeremias, que viveu ali por volta de 7 séculos antes de Cristo, ele diz, já no início do seu livro, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei, e o designei profeta às nações. Gálatas, agora então, depois de Cristo, carta do apóstolo Paulo. O apóstolo fala de si mesmo em Gálatas 1,15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 39 e 42, narra uma das passagens do Natal, da vinda de Cristo. E narra assim: naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E em voz alta exclamou, bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. E agora retrocedendo mais uma vez ao tempo de Moisés, e aí estamos falando uns 14 séculos antes de Cristo, em Deuteronômio, capítulo 12, 31, lembrando que o que nós temos em Deuteronômio são as orientações do Senhor para Israel, antes deles adentrarem a terra prometida, que era ocupada por povos pagãos, com religião e práticas terríveis. E Deus então dá uma série de orientações para eles. E aqui está uma delas. Deuteronômio 12, 31. Não adorem o Senhor, o seu Deus, da maneira como fazem essas nações. Porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifício aos seus deuses. Temos que tomar cuidado com os nossos ídolos e os seus altares, ídolos da conveniência, onde nós sacrificamos crianças que não nasceram, e hoje em dia crianças que nascem e já com anos de idade. Quanto sacrifício de criança não está acontecendo no altar do materialismo, do consumismo, do hedonismo, etc. Provérbios, sabedoria lá do Velho Testamento, capítulo 24, versos 11 a 12. Liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não o perceberia aquele que pesa os corações, não saberia aquele que preserva a sua vida, não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento. Sabedoria. Uma das coisas mais cruéis no aborto é massacrar aquele que não tem condições de protestar e nem se manifestar. Quem é que fala por eles? Quem é que fala por eles? Na cultura atual, moldada pelo neomarxismo, esse progressismo,
Uma palavra-chave é a tal da opressão, os oprimidos, e então estão defendendo todo tipo de oprimido. E aí dividem a sociedade em grupos e redivide, colocando um contra o outro. Todos são oprimidos e eles precisam se revoltar, etc. Uma das opressões mais cruéis é o aborto. Quem é que fala por eles? Essa opressão não interessa ao neomarxismo e ao progressismo. Porque é uma ideia tola, fora da sabedoria de Deus, tem até suas incoerências tremendas. Liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. O Senhor Jesus. João 10, o ladrão vem apenas para roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O resgate do Senhor, resgate na cruz, é para resgatar o ser humano de todos os seus caminhos e misérias. E nós precisamos desse resgate de diversas formas, todos nós, aqui nesta manhã. E talvez alguém até, quem sabe, tenha incorrido na busca de um aborto. É hora de ir à cruz do Senhor Jesus Cristo, confessar e limpar seu coração clamando pela graça do Senhor. Aí é que está a resolução. O Senhor nos resgata de todas as nossas misérias, sejam elas quais forem, e todos nós precisamos. E o resgate dele é sempre para nos trazer para o quê? Para a vida. A vida realmente começa quando nós nos encontramos com Deus. Louvado seja Deus pela sua obra em Cristo, que nos resgata da morte e nos dá a vida e a vida para sempre. E que nós possamos ser mensageiros da vida no mundo destrutivo que cada vez está mais escuro e mais terrível. Oremos.